Hoje eu quero conversar com você sobre por que as coisas, às vezes pequenas, nos machucam tanto. Uma palavra atravessada, um olhar diferente, um silêncio, uma indiferença, por que dói? Se você sente que está cansado em algumas das suas relações, que se machuca demais, que reage com tristeza, que explode, que fica com raiva, ou então que se fecha em silêncio, fica comigo até o final, porque esse vídeo pode te ajudar a entender algo muito importante sobre você e a forma como você reage nas suas relações do dia a dia. Olha, a ciência já descobriu algo que muda tudo. O cérebro não busca felicidade, ele busca segurança. Ele quer saber o que vai acontecer, ele quer o conhecido, mesmo que o conhecido doa um pouquinho. E sabe quando o cérebro aprende esses padrões? Na sua infância. Quando a gente cresce em ambiente onde o amor foi instável, onde a escuta foi frágil, onde a validação não existiu, ou até existiu, mas foi falho. O cérebro passa a interpretar qualquer sinal de afastamento como ameaça. Pensa numa cena simples, um almoço de família, uma reunião, um encontro comum, alguém solta uma frase atravessada. Ou faz uma piada, ou te olha diferente, e algo fecha em você por dentro. Algo te incomoda e tudo muda. Você tenta fingir que não doeu, mas doeu. Você fica quieto demais, ou responde atravessado, ou passa o resto do dia remoendo aquilo. Por fora parece exagero, mas por dentro aquilo tocou numa dor antiga. Porque em muitas famílias, amor veio misturado com crítica, com ataque, com discussão. Cuidado veio misturado com cobrança, presença veio misturado com comparação. E o corpo aprende: aqui eu preciso me defender, aqui eu não posso errar, aqui eu preciso atacar para me defender. Ou então, aqui eu não posso falar nada, eu tenho que me calar, eu tenho que me recolher, eu tenho que ser muda. Não é sobre o que foi dito agora que te doeu, é sobre aquilo que você traz, lá de trás. E é por isso que às vezes uma crítica pequena, um silêncio, um atraso na resposta, um olhar atravessado ativam reações intensas dentro da gente. Não é fraqueza, não é. É o corpo tentando te proteger de uma dor que ele já conhece. Me responde mentalmente. Você já reagiu de um jeito que depois pensou: nossa, por que eu fui tão intensa? Nossa, por que eu fiz desse jeito? Nossa, poderia ter feito diferente. Nossa, mas por que eu fiquei tão nervosa com uma coisa tão besta? Nossa, por quê? Por quê? Por quê? Nossa, por que eu fiquei nervosa com uma coisa tão pequena? Por que eu fui agressivo? Pois é. Oh, então você pensa: eu poderia ter dito tal coisa. Pois é, não é sobre o que aconteceu, é sobre aquilo que tocou dentro de você. Sabe aquele padrão que se repete? Você muda de relacionamento, muda de ambiente, muda de trabalho, mas a sensação é sempre a mesma. Eu não sou suficiente, nunca ninguém fica, não sou boa o bastante, ninguém me entende, tem algo errado comigo, nunca dá certo pra mim. E essas são crenças que a gente aprendeu a tomar como verdade. Muda o cenário, mas o roteiro emocional se repete. Muda até as pessoas, mas tá tudo sempre igual. E por quê? Porque a gente repete o que não foi resolvido. A gente continua procurando lá fora o que não recebeu lá atrás. E aqui dentro tá tudo uma bagunça. Olha, todos nós temos necessidades emocionais básicas. E elas não são luxo, não são carência. São 4 necessidades humanas básicas. A primeira é de conexão. Sentir-se visto, ouvido, amado, reconhecido. Quando isso falha, a pessoa cresce sentindo que precisa se esforçar demais para ser notada ou para ser aceita. Lembra daquela cena que eu descrevi? O comentário atravessado, a piada, o olhar diferente. Naquele momento o que doeu não foi só a frase. Foi a sensação de não ser vista, de não ser respeitada, de não ser levado a sério. A ferida que se ativou ali foi a da conexão. A segunda necessidade emocional básica é a de autonomia. Sentir que você pode escolher, decidir, ter domínio sobre a sua própria vida. E quando isso é ferido, surgem pessoas ansiosas, controladoras ou que se sentem facilmente invadidas. Na família, muitas vezes, essa pessoa aprendeu que não podia falar, discordar, se posicionar. Então, quando alguém atravessa um limite hoje, o corpo reage com raiva, fechamento, explosão.
E não é sobre controlar o outro, é sobre recuperar um espaço que lá atrás não foi permitido. E é por isso que aquela frase aparentemente boba machuca tanto. Ela toca direto naquela crença antiga: eu não sou boa o bastante, eu nunca acerto, tem algo errado comigo. E a quarta e última necessidade emocional básica é a de prazer e de evitar a dor. Buscar experiências boas e se proteger de sofrimento. Quando a dor foi constante, o nosso corpo aprende a viver em estado de alerta. Então, naquele almoço de família, mesmo sem briga, o corpo inteiro entrou em tensão. Ficou armado. Porque ele não estava vivendo só o agora. Ele está tentando evitar sentir de novo e de novo uma dor que ele já conhece. O nosso cérebro trabalha com comparação. Então gatilha. Vem a lembrança, olha, eu já vivi isso, e ele gatilha aquela experiência. Então o corpo se arma num sistema de autoproteção. Quando uma ou mais dessas necessidades são ameaçadas, o nosso corpo reage. Quando essa base é frágil, qualquer crítica soa como confirmação de insuficiência. Por isso, aquela frase aparentemente boba machuca tanto. Ela toca direto naquela crença antiga. Só que o nosso corpo não reage por escolha consciente, mas por proteção. Alguns se fecham, outros atacam, outros se calam e sofrem em silêncio. Dentro de você existem partes, uma parte ferida, insegura, que guarda medos muito antigos. Uma parte crítica que cobra, julga e exige perfeição. E uma parte espontânea, criativa, viva, que muitas vezes fica sufocada. Surge a crítica ou a incompreensão, essas partes se ativam. E o ataque, a raiva, o fechamento, quase nunca nascem da força. Elas nascem do medo da dor, do orgulho ferido, dessa parte machucada. Por isso existe tanta dificuldade nos relacionamentos amorosos, no trabalho, nas amizades, na família. Não porque as pessoas sejam más, mas porque a maioria está tentando se proteger, evitar determinadas situações. E aí, como dizem, a melhor defesa é o ataque, já viu, né? Claro que existem casos atípicos. Você sabia que até é interessante te contar, não está muito dentro do assunto, mas está, o invejoso. Às vezes ele te ataca para que ele possa se sentir um pouquinho maior do que você. Pois é, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas em geral, nós estamos falando de pessoas feridas, crianças feridas, tentando sobreviver emocionalmente. Curar-se não é virar passiva, não é engolir tudo, não é ser boazinha enquanto você ainda sofre por dentro. Curar é aprender a não reagir a partir da sua ferida. É compreender essa parte machucada, é acolhê-la, é permitir que a parte saudável volte a se expressar. Quando você entende que nem tudo é sobre você, que nem todo silêncio é rejeição, que nem toda crítica define o seu valor, o sistema de defesa vai relaxando. Muitas vezes a gente reage à sombra do medo, não à realidade do momento. Muitos conflitos, muitas situações nascem dos achismos, porque eu acho que, eu vi que, pode ser que. E é aqui que o adulto consciente precisa assumir o comando. Agir com presença, com racionalidade, com consciência, sem se deixar levar pelo impulso da parte ferida ou pelo excesso de crítica interna. Quando o adulto assume, a criança interior se sente segura. E quando a criança se sente segura, você não depende mais da aprovação do outro para ter paz, para se sentir boa, amada, suficiente. Se você sente que ainda reage rápido à crítica, à rejeição, à incompreensão, existe um caminho possível de consciência e cura. Eu passei anos estudando isso, psicanálise, constelação familiar, a mente humana, e criei a Jornada Infância Viva, exatamente para isso. Para te ajudar a compreender as suas feridas. Eu vou pegar na sua mão, você vai conhecer aí as suas crenças limitantes e fortalecer aí o seu ego adulto consciente. O link deve estar aqui nos comentários. Se fizer sentido para você, seja bem-vindo. Você faz aí do seu tempo, no seu ritmo, com profundidade e cuidado. Mas independente disso, o que importa é que você comece a se olhar com menos julgamento e mais compaixão, porque no fim, a paz que você procura começa dentro de você, aqui.